Olá, pessoas bonitas, bem-vindos novamente aqui ao podcast do Por Elas UK. Hoje nós vamos bater um papo muito gostoso, mas antes da gente começar, se inscreva, compartilhe, curte, comente. O seu comentário é muito bom para a gente entender o que vocês querem saber mais, como está chegando o conteúdo para vocês, se está positivo ou negativo. Então comentem, tragam o seu feedback para a gente saber se vocês estão gostando ou não. Né, Carol? Bem-vinda! Oi, gente. Então vamos conversar aqui um assunto sobre terapia. Na verdade, você que está nos assistindo, você por acaso já fez terapia ou está passando por uma terapia? O que você pode nos falar sobre a terapia? É o que nós vamos estar abordando aqui hoje. Então, vem com a gente, fica ligadinhos aí. Thalita, Hum, como você é psicóloga aqui, né, gente? Então, nada melhor do que fazer essa pergunta para uma pessoa que tem propriedade para falar sobre o tema, sobre o assunto que é terapia. O que significa a psicologia para você? Na verdade, como ela chegou até a sua vida? Você teve assim uma definição? epifania. Aconteceu algo assim que realmente fala assim, não, eu quero ser psicóloga, né? Porque geralmente para a gente tomar uma atitude, né, ter uma ação de fazer esse curso, de estudar sobre ser humanos, a gente Sim. precisa ter um pouquinho, né, já crescer um pouquinho aí com um chamado, vamos colocar, né? Sim, é com a missão, Com a né? missão. Como que você realmente falou assim, não, eu vou ser psicóloga e é isso que eu quero fazer, porque eu quero fazer diferença nas nossas vidas, nas suas vidas. Bom, a psicologia entrou para mim assim com mais entusiasmo, vamos dizer assim, aos 16 anos. Eu estava no colegial e eu era uma adolescente bem calminha, sabe? Muito calminha, Carol. Deixava meus pais com o cabelo em pé. E um belo sábado eu tô acordando, hoje eu posso falar isso com mais tranquilidade, porque eles já sabem dessa história. Eu contei, inclusive, lá no meu Instagram, tem eu contando essa história. Eu acordei num belo sábado, escutando meus pais conversarem, né? E o meu pai falou para minha mãe: acho que devemos levar a Thalita para terapia. E aí foi aonde deu aquele estalo em mim. Eu falei: ah, por que não? Eu tava com 16 anos, segundo ano do colegial. Uhum, Na minha época, né, se chamava ainda colegial, hoje é ensino médio. E eu falei: poxa, eu preciso definir, né, para que eu vou prestar vestibular e tal, e uhum, por que não a psicologia? uhum, Aí eu comecei a fazer a análise regressa, né, da minha vida, assim. Eu sempre fui aquela amiga que sempre conversou com todo mundo, sempre aconselhou, quando o uhum. pessoal estava com algum problema e vinha atrás de mim e tal, começava a chorar as pitangas e eu ali no papo, né? Ou seja, de adolescência você já demonstrava esse ato de querer ajudar o próximo. De sempre, Carol. Aí lá atrás também, pequena, assim, eu Sim, sempre fui muito solícita com todo sim. mundo, né? Sempre fui muito acolhedora com as pessoas. Vai ter gente falando que não, eu sou uma ogra. Mas daí são determinados momentos. Mas sempre que alguém precisou de ajuda, eu sempre estava lá, Sim, né? sim. É, e aí deu aquele estalo, assim, vou fazer psicologia. E de fato que quando nós temos, né, gente, algum chamado, algo para a gente exercer quando é adolescente, assim, ou até pequeno, mas vamos Uhum, colocar uma coisa assim, eu acho que começa a ficar mais forte mesmo na adolescência. A gente já começa a demonstrar, né, Thalita? sim, Por exemplo, às vezes a pessoa quer ser advogada, a forma que ela lidar, às vezes a pessoa quer ser arquiteta, e por sim. aí vai. Ela já demonstra o seu não é chamada a palavra, ela já demonstra Aptidão, a sua aptidão, já demonstra ali o que você nasceu para ser, facilidade, né? As as habilidades habilidades. que traz. Exato. E também, automaticamente, as pessoas já também, parece que elas reconhecem isso na gente, Sim. como você mencionou, que elas procuravam você para ter esse Uhum. diálogo,
diálogo, para desabafar, sim. e assim foi, né? Eu tenho uma lembrança muito clara, assim, essa conversa dos meus pais foi aos 16 anos, mas um ano antes eu estava no colégio e tinha uma colega de sala, nós éramos em 3 amigas ali, né, no primeiro ano, e uma delas estava com um pipinaço, relacionamento amoroso de uma Uhum. adolescente de 15 anos que a gente acha que vai acabar o mundo, né? E aí eu comecei a conversar assim, fui falando um monte de coisa para ela, tipo, incentivando ela, falando para ela olhar para si, é, sabe, aquele movimento de, poxa, se valoriza, né? Uhum. Olha para si, será que vale a pena mesmo? Você tem 15 anos, o cara já é mais velho, já tem uma outra pegada, tal. E foi interessante que ela parou de chorar, olhou para minha cara e falou: "Você é boa nisso, hein?" E E tá bom, sou boa nisso, sempre fui, assim, de Uhum. falar com as pessoas, tal. E aí no ano seguinte aconteceu esse fato com os meus pais. Então, e hoje eu entendo. Quando eu estava na faculdade eu entendi isso e até hoje eu tenho essa convicção. Uhum. Não tinha outra coisa para eu fazer. Isso que quando eu era pequena eu falava que ia fazer medicina, biomedicina, Sim, né, nessa área. A área de saúde, né, a área de cuidado com as sim, pessoas, sim. mas não tinha outra coisa para eu fazer além da É. psicologia. Na verdade, eu consigo entender assim que geralmente quando nós temos, nascemos, né, com esse chamado, com essa aptidão de fazer algo, né, em determinado assunto, geralmente nós passamos por aquilo antes, né? Por exemplo, seu pai chegou num tempo que seus pais chegaram num tempo que eles resolveram levar você para psicóloga ou para terapia, porque com certeza você estava dando algum tipo de trabalho ou agindo de uma forma que não fosse, que eles não pudessem te ajudar. Uhum, Geralmente, por trás disso, né, eu não estou generalizando aqui, mas às vezes as pessoas elas passam, né, ou fazem atos uhum, que ela acaba sucessivamente virando, se tornando aquela pessoa. sim, Por exemplo, eu vejo muitos casos, né, de uhum, pessoas que hoje em dia trata de pessoas, vamos supor, alcoólatras, pessoas que têm algum tipo de doença, uhum, pessoas que mexem com usuárias de drogas. Essas pessoas que hoje fazem esse tipo de trabalho são pessoas que de alguma de alguma forma, forma passaram por isso. Então é, elas têm propriedade para estar falando do assunto e sim, tratando e sim, automaticamente tratando de outra pessoa. Assim, acho que é o médico também, quando ele vê ali primeiramente sangue, então ele se identifica, né? Porque o sangue ele é muito forte, não? Então não é qualquer pessoa que consegue ficar. Eu mesmo posso dar exemplo, quando meu irmão uma vez foi fazer uma cirurgia na cabeça e o médico falou: olha, eu não sei se você vai aguentar ficar aqui dentro, mas se você se sentir um pouco mal, você pode esperar lá fora. Eu falei: ah, não, vou ficar aqui com ele, porque ele era menor. uhum, E ele falou: tudo bem. E aí ele foi fazendo a cirurgia. Eu não sei falar o nome aqui, mas é como se ele estivesse soldando um ferro, porque foi na cabeça. E sim. aquele cheiro muito forte começou a me dar Ah, ânsia devia estar de vômito. Eu comecei a me sentir mal, cauterizando. cauterizando, é verdade. E aí eu comecei a me sentir mal. Uhum. Então eu pensei: bom, para a medicina Eu acho que eu não levo jeito. eu acho que eu não tenho esse chamado, não. Mas eu tenho um Desconfio. chamado. Esse chamado é Exatamente. falar por vocês, para vocês e com vocês, É né, isso aí. Thalita? Muitas pessoas, amigas, tudo mais, perguntam, né? Os próximos perguntam, Thalita, quando que eu devo procurar terapia? Fez essa pergunta? Vai atrás de psicólogo, porque Já tá passando, já né? pa- e se não passou, né? Porque quando a gente começa a questionar, nossa, será que eu preciso? Será que eu preciso? É Então é porque já tem exatamente. alguma coisa ali dentro Incomodando. incomodando que você precisa. É a mesma coisa em um machucado. Mas as pessoas têm vergonha. Eu Tem. vou dar um exemplo, gente. Nós estamos aqui, né, falando para vocês e como todos os domingos, toda semana
trazemos esses assuntos, né, que acaba sendo um aconselhamento para Uhum. vocês. Chegou um certo determinado tempo na minha vida que eu procurei uma pessoa que pudesse me ajudar, uma terapeuta. Sim, é como a Thalita mencionou, nós precisamos. Só que acontece, Thalita, que tem muitas pessoas que têm vergonha. Tem. Muitas pessoas têm vergonha, muitas pessoas ainda têm um, é um preconceito em relação à terapia, né? Que é a coisa de louco, alguma coisa assim. Mas, de alguma forma, por mais que foi um tempo muito complicado, o tempo da pandemia, ali surgiu um movimento muito importante que as pessoas se viram sozinhas, as pessoas se viram com com, com elas mesmas e tendo que olhar para as suas dores. E aí veio uma procura muito alta, principalmente pela terapia online, que hoje Uhum, está muito em alta. Você faz terapia online, você pode ter acesso a psicólogos de vários lugares do mundo, uhum. né? E veio graças à pandemia. Não que a gente esteja dando graças que houve a pandemia, mas Sim, o movimento da pandemia fez com que as pessoas procurassem ajuda, procurassem né. mais, né? É. E foi muito importante isso, foi desmistificando tudo mais. Muitas pessoas também nesse movimento foram atrás de psiquiatras, Uhum, né, para entender melhor, porque nós temos uma coisa, gente, a somatização. A somatização é tudo aquilo do seu emocional, do seu inconsciente que está ali sendo comprimido, uma hora explode. E a primeira parte, o primeiro lugar que a gente começa a perceber sintomas é no físico. Por isso que a gente fala que espiritual, físico e emocional. sim. O nosso físico adoece, o nosso corpo adoece. E se a gente não fica muito atento, o negócio vai piorando até que o corpo fala assim: se você não parar, se você não olhar para mim, eu vou te parar. Sim. Quantas pessoas tiveram crises de ansiedade? Quantas pessoas se pegaram em depressão? Quantas pessoas tiveram crise de pânico? Quantas pessoas desenvolveram toque? Quantas pessoas desenvolveram vários transtornos, doenças, câncer, gastrite, vários problemas. Muitos deles estão relacionados com a somatização. Então, o seu corpo vai dar indício que algo está errado. E se a gente não olhar para isso, vai virar uma bola de neve. Não, não vai ficar só naquilo, porque vai impactar várias coisas. Então, a busca por outros profissionais, psiquiatra, médico, atividade física, tudo Sim. isso ajuda, porque nós precisamos alimentar o nosso organismo com coisas saudáveis para ele Uhum. produzir os hormônios necessários para dormir, os hormônios necessários para a gente poder Sim. sentir as alegrias, né? Não ficar na situação no limbo ali da depressão e tudo mais. E às vezes é necessário sim se medicar. Porque sabe uma coisa interessante, Ana? Que eu vou dar um exemplo de uma paciente. Chegou um determinado ponto da terapia que eu falei: olha, você precisa procurar um psiquiatra. Ah, mas eu sempre fiz terapia, tal. Será mesmo? Ana, é importante que você vai. Porque você está tendo uma crise de ansiedade atrás da outra. Sim. Dentro da semana, era em torno de 3, 4 crises dentro da semana. A gente não vai conseguir olhar para mais nada porque você só está preocupada qual vai ser a próxima crise de ansiedade que você vai ter. Sim. Então você precisa acalmar os sintomas físicos para poder olhar o que está por trás desses sintomas físicos. Então a gente tem que entender isso. Você que está com um processo, por exemplo, de câncer, você precisa sim fazer o tratamento. Faça acompanhamento
terapêutico também. Vai lá, procura um psicólogo, vai conversar, vai falar, porque até mesmo o processo, eu estou pegando aqui um exemplo muito clássico do câncer, que muitos cânceres, Estão ligados, né? a somatização, né? Então, vá procurar para você falar principalmente do momento que você está vivendo e para falar, olhar lá para trás, as coisas que foram sendo comprimidas dentro de você até Sim, explodir. sim. Né? Então, a terapia é importantíssimo para tudo isso. Né? Conforme você vai passando o tempo, que você vai crescendo, que você vai se desenvolvendo, os seus traumas lá de infância vão te acompanhando. As coisas que aconteceram no passado vão te acompanhando. E, inevitavelmente, você vai se deparar com situações onde Sim. vai disparar gatilho daquilo que você não cuidou, daquilo que você põe debaixo do pano, põe debaixo do tapete, para não, deixa lá, eu não quero lidar, dói muito. É o que eu falo muitas vezes para os meus pacientes. Você prefere lidar com a dor agora e daqui 2 meses você já está tendo um pouco mais de noção e lidando melhor com a situação, ou você prefere ficar aí 2, 3 anos e chegar num ponto onde o seu corpo já não está aguentando mais? E é isso que está acontecendo, Thalita. Muitas pessoas levando problemas, na verdade, falando, eu vou levar isso aqui para o caixão. Inconscientemente, elas guardaram aqueles 7 chaves e não abre por nada. E posso falar mais? Inclusive, tem muitas pessoas que esqueceram até do problema. Porque elas guardaram tão bem guardado que elas não lembram, passou. O consciente não lembra. Porém, se algum dia nesse processo de vida, nessa caminhada, ela vai tropeçar com esse problema. Vai. Aí vai ser aonde a dor, gente, Vem que vem. vai vir multiplicada. Sim. E é exatamente o que você falou. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, um adulto que não se lembra da infância, de alguns anos da infância, geralmente é porque houve traumas ali que ele escondeu tão bem escondido que, tipo, apagou da memória. Sim. Né? Não é regra, mas é algo que a gente precisa olhar, a gente precisa pesquisar mais, entender como foi e tal, porque a gente apaga. Sim. É exatamente isso, só que é o consciente que apaga, tá? O inconsciente tá lá, ó, com tudo ligadinho. Na hora que tiver alguma sensação, alguma coisa assim que faça você remeter aquilo que você vivenciou, vai vir à tona. E aí, qual que é o detalhe? Você pode não lembrar, porque dentro do nosso cérebro vão para compartimentos diferentes, emoções e a lembrança, né? São compartimentos diferentes, então você apagou a lembrança, mas ali, ó, na sua amígdala, que é um trenzinho pequenininho assim que fica lá no cérebro, ela guarda todas as emoções. É Sim. Ela que faz toda a regulação das emoções. Ela ali vai saber da emoção e ela vai dar o start para te dar um gatilho. E aí você tá com crise de ansiedade, não sabe nem por quê. Você não sabe por quê, mas a sua amígdala, o seu inconsciente sabe. E é onde tem que intervir, é onde tem que ir lá no ponto. Né? Gente, se vocês estão vivendo nesse momento, nessa fase da sua vida, sem entender, né, qual que está sendo a situação da sua vida, como a Thalita mencionou, a melhor coisa a se fazer é procurar uma ajuda. Para que você venha cavar aí, ó, lá no fundinho, começar lá dos seus antepassados e vir tratando, vir colocando, né, abrindo portas aí que foram fechadas, para você entender aonde está exatamente o seu problema. E eu acredito também que com certeza você vai conseguir ter uma vida com mais tranquilidade. Se você, por acaso, é uma pessoa que deseja dar aconselhamento, fazer um curso para ser psicóloga, ou se você já é uma pessoa que está
né, que formou, que tem essa formação de psicologia, de aconselhamento, é terapeuta, é psicanálise, e está passando por essa fase, esse tempo na sua vida, gente, pare. Procura essa ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha, porque tem muitas pessoas que já tem muitas pessoas que são, profissionais, mas elas mesmas têm vergonha É. de procurar ajuda, porque ela fala assim: "Como? Eu sou uma Eu profissional, sou como profissional, eu como vou é que. procurar ajuda?". É justamente porque você é um profissional. É justamente para você ser uma pessoa adequada, para você não estar ali se identificando e trazendo essa dor para sua própria vida. É. Não, você tem que estar ali para tratar uma pessoa e estar feliz, entendendo que aquilo que você vai transmitir, aquilo que você vai dar para o outro, com certeza vai fazer efeito, porque Uhum. primeiramente fez efeito em você. É É. por isso que nós estamos aqui trazendo tantas trazendo esse tema para você hoje, porque isso aqui realmente é uma semente para sua vida, Sim. né. Façam terapia. Procurem um profissional adequado. Outra coisa que eu falo geralmente na primeira sessão, quando as pessoas me procuram, tudo mais, eu converso com eles, com a pessoa, geralmente começa via WhatsApp, e Sim, eu falo, a primeira sessão desculpa. é para a gente se conhecer. Então, é para ver se vai dar match, gente. Porque às vezes a minha forma, a minha postura, a pessoa não se Sim, identifica, não se sente segura e tá tudo certo. Porque existem várias vertentes da psicologia, tem vários tipos de terapeuta, e tá tudo certo. Se ela não se identificou comigo, é, vai se identificar com outra pessoa. E é esse o processo. Então eu falo, gente, ó, vamos marcar a primeira sessão, então vamos conversar. E aí a gente entende como vai ser o processo terapêutico, né? A gente entra ali um pouco para entender o que é, qual é o motivo que traz para a terapia e como vai se desenrolar o processo terapêutico e também para ver se vai ter esse match entre paciente e terapeuta. Se não houver, gente, paciência. sim, Vai ter quem te ajude. Então, seja criterioso com a pessoa. Se não deu liga ali na primeira sessão, agradeça. Você mesmo que é profissional também, você viu que, poxa, não domino muito essa situação, não queira ganhar dinheiro em cima do seu paciente. Queira fazer primeiro aquilo que a sua profissão traz, que é o exercício da escuta ativa, do cuidado com a pessoa. O dinheiro vai ser consequência, pelo menos é assim que eu penso, né? Lá eu medindo as pessoas pela minha régua. Mas é a ética dentro do nosso trabalho. Ana, tem mais alguma coisa que você queira saber? gente, está ótima essa conversa, mas eu quero dizer para você, para fechar todo esse Uhum. assunto delicioso que foi abordado aqui pela Thalita, né? Gente, por favor, entenda essas palavras e procure ajuda. Não tenha vergonha. Seja uma pessoa consciente, madura e que faça diferença nesse mundo. Como a Thalita mencionou, desde 2020, depois da pandemia, com toda aquela história de sofrimento, aonde muitas vidas aí, né, gente, se perderam, pessoas com índice altíssimo de depressão, ansiedade, vamos tentar fazer diferença nesse mundo. Vamos ser pessoas, fazer até mesmo o que Deus fala, vamos amar o próximo e ser pessoas mais aconchegantes, acolhedoras, amorosas com o próximo. Então, para que isso aconteça, gente, cuide de você, em primeiro lugar, porque aí você vai estar apto a cuidar de outra pessoa, ok? Um forte abraço e até mais. Gente, um pouquinho sobre a minha profissão, aquilo que eu amo fazer, que eu sei que é a minha missão de vida aqui. Se você quiser saber mais sobre ou questionar, perguntar alguma coisa que a gente não abordou aqui hoje, deixa aqui no comentário que a gente vai responder com todo amor e carinho, tá bom? Beijos para todos vocês, pessoas lindas. Até mais. Tchau, tchau.